Olá pessoal, nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre intertextualidade. Que é isso? É o diálogo entre os textos. Funciona da seguinte forma: você tem um texto base, um texto original que foi produzido por alguém, pode ser um texto de qualquer tipo, música, poema, canção, uma obra de arte, uma figura, enfim. Existe o original e aí vem um outro autor, pega esse texto original e formata a partir de detalhes que viu naquele primeiro texto. Por isso que a gente chama diálogo entre eles. Parece que eles conversam. Você lê o segundo texto, lembrando das características que viu no primeiro. E aí nós temos alguns tipos de intertextualidade, alguns textos que a gente pode entender características nele. O primeiro é a alusão. O que seria uma alusão? É a referência a elementos presentes em outros textos de forma indireta. Vamos pegar o exemplozinho aqui dessa propaganda. Nós temos duas situações acontecendo aqui. Primeiro, o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que foi intertextualizado para fazer uma propaganda do Bombril, né? E aqui ele colocou essa frase: Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Obra-prima original, obra-prima secundária. Temos também mais um tipo, é a citação. A citação é quando o autor acrescenta partes de outras obras na sua produção textual. Você faz um recorte da sua obra, da obra original, pega um pedacinho dela, transfere para a sua. Qual é a importância, o que é que você tem que fazer na citação? Ela é demarcada, a gente percebe que tem outra linguagem ali, que tem um texto de um outro autor. Aqui nesse quadrozinho de Quino, ele está dizendo desse jeito: preguiça é a mãe de todos os vícios. Isso aqui é um ditado popular. E aí ele continua o texto. Mas uma mãe é uma mãe e preciso respeitá-la. Pronto. Ou seja, ele se fez da citação de um ditado pré-existente para dar a sua própria interpretação, seu contexto. Citou o texto alheio. Também temos a epígrafe, é um pouquinho mais fácil da gente entender porque ela só tem em livros e em artigos. Epígrafe é quando eu pego um textinho, coloco ele antes do meu texto, pode ser até uma página separada, e em seguida vou escrever no meu texto. É como se eu fizesse uma citaçãozinha, mas só em um canto separado, certo? Tipo numa página. Coloco ele no início do meu texto, ele vai ter que ter alguma ligação, logicamente, com aquilo que eu vou escrever, e aí depois que eu vou para as outras páginas. Aqui, por exemplo, retirada do livro Crepúsculo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não poderás comer dela. No dia em que tu comeres, tu poderás certamente morrer. Essa é a epígrafe do livro Crepúsculo e esse textinho foi retirado da Bíblia. Nós temos também a paráfrase, e aí esses outros eu não queria que vocês se preocupassem tanto, só com a paráfrase e o próximo que a gente vai ver. A paráfrase é quando eu recrio um texto que já existe, mantendo a mesma ideia, porém utilizando outras palavras. Se você pegar essa videoaula, explicar com suas palavras para outra pessoa, está fazendo uma paráfrase. Ou seja, é dizer aquilo que eu estou dizendo com as suas palavras. Muito simples, muito fácil. Vejam aqui, por exemplo. O texto original é: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Como é que eu posso fazer uma paráfrase desse texto? Gonçalves Dias dizia que o sabiá cantava nas terras dele. Eu disse a mesma coisa de Gonçalves Dias? Disse, mas eu disse com as minhas palavras, certo? E aí nós temos a paródia. A paródia eu já não respeito totalmente o texto original. Ou seja, eu vou fazer uma subversão, vou subverter, vou transformar, vou recriá-lo, mas eu vou fazer isso sempre utilizando uma forma cômica, ou uma forma crítica, ou uma sátira. Como a gente vê também nessa obra aqui de Leonardo da Vinci. O original, a Mona Lisa, e aí aqui eu tenho ela transformada em Maria Bonita do Lampião.
Esse efeito é produzido para que se ganhe alguma coisa, né? Se tem alguma intenção intertextual. Nesse caso, creio eu, que seja para provocar o riso ou para associar características da Mona Lisa à Maria Bonita. A gente conhece mais as paródias em música, né? Você pega uma música, pega uma melodia e ali você cria a sua arte. Porém, não é exclusivo da música. Qualquer texto pode ser transformado em paródia. Temos também a bricolagem, não é muito conhecido, mas é quando eu pego um texto e monto ele a partir de fragmentos de outro. Esse aqui é uma cenazinha do filme Wi-Fi Ralph. E aí, durante a execução desse filme, a gente vê diversas princesas de outros filmes da Disney. Ou seja, eu peguei um pedacinho de várias histórias e coloquei ali no meio da minha história. Esse movimento também é muito presente no filme Shrek. Tradução mesmo, de uma língua para outra. Também é uma relação intertextual, porque eu pego o texto de uma língua e transformo ele na minha língua nativa. Fim tá próximo, acaba já, só um minutinho. Temos também outros, não trouxe exemplos porque são pequenininhos. É o sample, se a pronúncia estiver errada, me perdoe. Quando eu acrescento trechos de outros textos como base para outras produções. Pastiche, quando eu mesclo vários estilos em uma só obra. O crossover, que é a aparição de personagens do nada aparece ali na minha história e some. E a transliteração é uma técnica que usa o mesmo fundamento da tradução, porém não do texto inteiro, só de pequenas palavras. Traz para a minha língua, não tem uma tradução literal daquele termo, e aí eu escrevo ela meio que do jeito que eu entendi. Acabou! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!